O maior roubo da história não aconteceu com armas, aconteceu com contratos. E você é a vítima. No século XVI, um homem chamado Francis Drake aterrorizou o Caribe. Com sua frota e sua bandeira, ele saqueou cidades, roubou ouro, escravizou, matou. Para os ingleses, ele era o herói. Para os espanhóis, era o diabo. Para a história, um pirata. Hoje, se você jogar Assassin's Creed Black Flag, vai navegar pelos mares que Drake e outros como ele dominaram. Vai sentir o vento, a pólvora, a sensação de estar fora da lei. O jogo te convida a ser pirata, a roubar, a ser livre. Mas, e se os verdadeiros piratas nunca usaram tapa-olho? E se o maior saque da história não aconteceu com espadas e canhões, mas com canetas e contratos? E se a pirataria não acabou, ela apenas mudou de roupa? Hoje a gente vai navegar por essa história. Dos mares do Caribe aos escritórios de vidro, dos saques a sangue frio aos saques sem sangue. E no fim, talvez a gente descubra que o maior pirata está mais perto do que a gente imagina. No final do século XVI, a Inglaterra tinha um problema. A Espanha dominava os mares, controlava as rotas do ouro e da prata que vinham das Américas. Sua marinha era a mais poderosa do mundo. A Inglaterra, por outro lado, não tinha dinheiro para construir uma frota que rivalizasse com a espanhola. Não tinha navios suficientes, não tinha soldados. Mas tinha algo que a Espanha não tinha: desespero e criatividade. A rainha Elizabeth I olhou para o mar e viu uma solução que não custava quase nada: os piratas. E pode parecer uma história distante, mas o que começou aqui nunca acabou. Em 1567, a Inglaterra começou a fazer algo inusitado. Ela passou a emitir cartas de corso. O que era isso? Era um documento, uma licença real que autorizava um navio particular a atacar e saquear embarcações inimigas, no caso, espanholas. O pirata que recebia essa licença se tornava corsário. Na prática, era um pirata com carteira assinada, um funcionário terceirizado da coroa, um saqueador legalizado. A lógica era simples e brutal. A Inglaterra não podia pagar uma marinha, mas podia dar permissão para que os outros fizessem o trabalho sujo por ela. E de quebra, ainda ficava com a parte do saque. O investimento era mínimo, o retorno astronômico. O mais famoso desses corsários foi Sir Francis Drake. Drake começou como um simples marinheiro, mas provou seu valor saqueando cidades espanholas no Caribe, roubando ouro e prata dos galeões, aterrorizando as colônias da Espanha. Os espanhóis o chamavam de Eldraque, o dragão. Ofereceram uma fortuna por sua cabeça. Mas para a Inglaterra, Drake era mais que um criminoso. Era uma ferramenta de Estado. Em 1577, a rainha Elizabeth I o enviou numa missão secreta: circunnavegar o mundo, atacar os espanhóis pelo Pacífico e trazer de volta o máximo de ouro possível. Drake cumpriu a missão. Voltou 3 anos depois com o porão do navio transbordando de tesouros. A rainha foi ao encontro do navio e jantou a bordo, e ali mesmo o condecorou com o título de Sir. O pirata virou cavaleiro, o saque virou honra, o crime virou serviço público. Mas a história não para aí. Em 1558, a Espanha cansou dos ataques ingleses. Philip II montou a Invencível Armada, 133 navios, 30 mil homens, e mandou para invadir a Inglaterra. O que aconteceu? A Inglaterra, que não tinha marinha, usou seus corsários: Drake, Hawkins, Haley. Todos os piratas do estado se juntaram à frota real e enfrentaram os espanhóis. A armada foi derrotada. A Espanha nunca se recuperou. A Inglaterra começou sua ascensão como potência marítima. O estado usou os piratas para construir seu império, e os piratas, em troca, ganharam dinheiro, títulos e impunidade. Foi a primeira grande terceirização da história. Por quase 100 anos, o sistema funcionou. Corsários ingleses atacavam navios espanhóis. O Estado lucrava, os piratas lucravam, todo mundo feliz. Mas em 1713, tudo mudou.
A guerra chegou ao fim. Inglaterra e Espanha assinaram a paz. De repente, os corsários ficaram sem função, sem inimigo, sem licença, sem salário. O que você acha que aconteceu? Eles continuaram, só que agora ilegais. Os corsários viraram piratas. O problema é que começaram a atacar qualquer navio. O comércio foi afetado. O prejuízo chegou ao Estado. Então a Inglaterra fez o que sempre faz quando alguém deixa de ser útil. Demitiu e criminalizou. A caça começou. Tribunais foram criados, forcas foram erguidas. O pirata que serviu foi descartado. Mas aqui está o ponto. A Inglaterra não acabou com a pirataria por moral. Acabou porque ficou rica. Com o dinheiro dos saques, construiu a Royal Navy, uma marinha própria, forte, controlada. O Estado terceirizou o roubo enquanto era fraco. Quando ficou forte, assumiu o controle. Hoje, a história se repete. Os piratas do passado foram substituídos por corporações. O Estado não precisa mais de corsários para saquear. Ele usa empresas. Uma companhia abre uma filial nas Ilhas Caimã. Declara lucro lá. No Brasil, declara prejuízo. Não paga imposto. O dinheiro que deveria construir escolas vai para contas que ninguém fiscaliza. Chamam isso de planejamento tributário. Um banco cria derivativos tóxicos, empurra para os clientes, depois para o governo. Quando a bolha estoura, o banco é salvo com dinheiro público. Os diretores embolsam bônus milionários, as famílias perdem a casa, chamam isso de mercado livre. Um fundo de investimento compra dívida pública de um país pobre, cobra juros impagáveis. Quando o país não consegue pagar, aciona tribunais internacionais e toma ativos públicos, água, energia, portos. Chamam isso de direito contratual. O escritor uruguaio Eduardo Galeano escreveu: "A pirataria é tão antiga quanto o comércio, mas o que mudou foi a roupa. Antes se saqueava com espada, agora com contrato." O pirata moderno não usa tapa-olho, usa terno. Não navega em caravelas, voa de jato. Não é enforcado, é condecorado. Mas não pense que o saque acontece só lá no alto, em escritórios de Nova York ou Londres. Ele acontece na sua conta bancária. Quando você pega um empréstimo com juros de 300% ao ano e não entende como a dívida triplicou, você foi saqueado. Quando você assina um contrato de financiamento de 30 anos e no fim paga 3 casas pelos preços de uma, você foi saqueado. Quando você trabalha o mês inteiro e o banco come metade do seu salário com tarifas e encargos, novamente você foi saqueado. O pirata de antigamente roubava seu ouro. O pirata de hoje rouba seu tempo. Ele convence você a desejar o que não precisa. Ele convence você a pagar pelo que não pode. Ele convence você a aceitar o roubo como normal. E o pior, você aplaude. Porque a maior arma do pirata moderno não é o contrato, é a naturalização. Fazer você acreditar que dívida é destino, que juros são inevitáveis, que ser roubado é parte da vida. No jogo Assassin's Creed Black Flag, o protagonista Edward Kenway passa anos saqueando, matando, acumulando riquezas. No fim, ele percebe que tudo que construiu não valia nada. Seus amigos morreram, seus tesouros não trouxeram paz. O verdadeiro inimigo não era a marinha espanhola ou os caçadores de piratas. Era a ilusão de que possuir mais é ser mais. Hoje, a gente vive a mesma ilusão. A gente corre atrás de parcelas, de limite, de status e esquece que o maior saque não é o que o banco faz com seu dinheiro. É o que o sistema faz com seu tempo, com sua atenção, com sua liberdade. Os piratas do passado morreram na forca ou no esquecimento. Os piratas de hoje morrem de burnout, de ansiedade, de dívidas que nunca acabam. A diferença? O pirata de ontem sabia que estava roubando. O de hoje acha que está vivendo. O Estado terceirizou o roubo enquanto era fraco. Depois internalizou a violência. Agora terceiriza de novo, só que para você pagar a conta. A questão não é se você vai virar pirata. A questão é quem está pirateando sua vida.
Quem está levando seu tempo sem te pagar? Quem está sugando sua energia com juros? Quem está convencendo você de que a pobreza é sua culpa? Agora, a tela vai escurecer, o vídeo vai acabar, a vida vai continuar. Mas antes, quem está pirateando você? Obrigado por navegar com a gente. Nos vemos no próximo vídeo. E não esquece, o seu tempo é a única coisa que ninguém pode imprimir.